dele, papai. São 3 quinta-feiras, papai, abençoada na sua presença. Estamos aqui para receber do Senhor, papai. Que o Senhor venha abençoar a sua casa, que o Senhor venha abençoar a esposa dele, que o Senhor venha abençoar o seu filho, que o Senhor venha abençoar a casa do pai lá, a clínica onde ele cuida de pessoas para sair de lá curadas e libertas para a sua honra e para a sua glória. Oh Pai, que nós viemos estar com nossos ouvidos aguçados para ouvir a sua palavra, uma palavra que cura, que salva, que liberta, que ainda dá direito à vida eterna. Usa ele, Pai, como atalaia na terra. É isso que te oramos e te agradecemos por esse Deus maravilhoso, a qual veio para desfazer todas as obras do diabo. Amém, graças a Deus. Uma salva de palmas para esse Deus que ele merece, igreja. Ele é lindo, uma salva de palmas. Aleluia. Saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Deus venha abençoar. Outrora estávamos perdidos no mundo. Hoje Deus nos colocou diante da tua graça. Quem é que hoje quer sentir a graça do Espírito Santo? Sabe aquele primeiro momento que você aceitou o Senhor Jesus? Aonde você sentiu a graça do Senhor? Aonde você sentiu a presença de Cristo, irmãos? É aqui hoje que vamos sentir. É hoje que Deus vai tocar em você. Se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, se prepare. Porque o fogo dos céus vai descer. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, amados. Eu sinto a presença neste lugar, amados. Deus é fiel, irmãos, e Ele não falha. Vamos abrir as Escrituras Sagradas. Eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Samuel 4, em nome de Jesus, 11. Que os irmãos possam abrir suas Bíblias, para que nós possamos, meu Deus, ler um texto maravilhoso. Tem muitos irmãos aqui que está na presença, hein? Dá para sentir a presença de Deus neste lugar, irmãos. Queria que todos acompanhassem comigo em nome do nosso Senhor Jesus. Tem muitos Obed-Edom aqui, irmãos. Eu estou sentindo muitos irmãos Obed-Edom. Vamos ler juntos a palavra, irmãos, para que os irmãos venham entender. Queria que os irmãos prestassem bem atenção, que a palavra de Deus é ela que cura, que salva e liberta. E a palavra do Senhor diz assim em 1 Samuel 4:11: a arca é tomada, e Ofni e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, que trazia vestes rotas e terra sobre a cabeça. Até aqui, meus amados, pode nos seguir. Salva de palmas para o Senhor, enquanto os irmãos vão se assentando, em nome de Jesus. Irmãos, quando eu cheguei aqui neste lugar e orando ali naquela cadeira, eu senti verdadeiramente a presença do nosso Senhor. E não imaginamos que para você sentir a presença de Deus, você tem que chamar a atenção de Deus, pastor. E é importante você chamar a atenção de Deus, porque em qualquer lugar que você for, vai ter a presença. A presença de Deus vai estar em qualquer igreja que você for, ou até mesmo em qualquer casa que você for, irmãos. Mas a diferença é como você se apresenta à presença de Deus. A diferença é a graça que se está na presença de Deus, e você pode sentir essa graça e ser tocado pela presença. E eu vou explicar hoje aos irmãos, biblicamente, por que eu falo que a presença de Deus está em todo lugar. Eu quero explicar aos irmãos que a arca, antigamente a arca da aliança, era o local aonde ali era guardado a presença de Deus. Não só a presença de Deus, dentro da arca também tinha a presença de Deus. Também ali dentro da arca tinha as 2 tábuas de Moisés. Dentro da arca também tinha ali o maná. E quarto e último, dentro da arca tinha um cajado de Araão. Então ali
a arca representava o Deus vivo, puro, porque o nosso Senhor Jesus naquele tempo ainda não tinha existido. Então, toda vez que os israelitas que obtinham a arca iam para a guerra, eles jogavam a arca para a guerra para poder ganhar naquele tempo a batalha, porque era muito difícil. E a luta sempre era contra os filisteus. Meu Deus! Imagine que os filisteus era da época dos guerreiros que Davi guerreou, o irmão Golias. Lembra do irmão Golias? Ele era filisteu. E Davi arrebentou com Golias. Sim ou não, irmãos? Sim. E a Bíblia explica pra gente, irmão. A Bíblia vai nos dizer que naquele tempo Elias, ele estava levando para as guerras, junto com seus filhos, a arca da aliança. E Deus não estava contente com aquele povo. Deus não estava contente com aquele povo porque o povo tinha esquecido de Deus. O povo estava adorando outros deuses. O povo estava entrando em desobediência. Então Deus pensou assim: eu vou deixar os filisteus tomarem a presença do povo de Israel. Foi aí que Deus permitiu que fosse tirado a arca da aliança da presença do povo de Israel. E a Bíblia vai nos ensinar, irmão, e nos contar que quando foram tirados, que quando os israelitas, que os filhos de Eli morreram na guerra e perderam a arca da aliança, aconteceu que eles levaram a um templo dos deuses pagãos, que era de Dagon. Então eles pegaram a arca da aliança, levaram para o templo de Dagon e deixaram a arca da aliança lá. E o que aconteceu? Aconteceu que naquele tempo o Deus vivo que estava ali, a presença de Deus que estava ali na arca da aliança, muitos daqueles que estavam lá não conheciam a presença de Deus. Então no primeiro dia que aquela arca ficou lá junto com o Deus Dagon, que era uma estátua bem grande, no primeiro dia que passou a noite, a estátua caiu. E aí eles ficaram abismados. Meu Deus, nossa. E estavam fielmente nos outros deuses. Esse Deus Dagon era o Deus da agricultura e Deus da pesca. Então, amados, o que aconteceu? A Bíblia nos revela que eles continuaram deixando no mesmo lugar aonde a arca da aliança já tinha derrubado a primeira vez os deuses deles. E aí no segundo dia que ele deixou a arca de aliança de novo lá, aconteceu que de novo caiu a estátua, quebrando a sua cabeça e as suas pernas. E ali foi quebrado o Deus pagão, o Deus Dagon. E aí eles ficaram com medo, os filisteus. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu posso deixar aqui nessa cidade? A cidade toda estava criando uma situação de doença generalizada, muita gente cheia de enfermidades. Então eles pensaram: temos que tirar essa arca daqui, não vai dar certo a arca ficar aqui. Mas só que os filisteus não sabiam, porque a arca era realmente a presença do Eterno. Os filisteus, eles não entendiam que a arca era a salvação da humanidade. Quantos irmãos vêm para a igreja, irmãos, e não sente a presença de Deus? Quantos irmãos estão em casa, irmãos, até tem a presença, mas não sente a presença de Deus? Meu Deus. O que falta para mim e para você é sentir a presença de Deus, amados. Então naquele tempo a Bíblia nos ensina, a arca da aliança, ela saiu daquele lugar, daquele recinto, daquela cidade, e foi levado até um levita, irmão. E a arca da aliança foi levada para a casa de um levita que se chamava Abinadab. E a arca da aliança ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Imagine, irmãos, 20 anos com a presença dentro de casa e você não sentia a graça. Nós devemos estar em direção agora, irmãos, é da graça do Espírito Santo de Deus, irmão. Talvez o que esteja faltando entre eu e você é a graça do Senhor, porque a presença a gente já tem, já está aqui, mas a graça de Deus que vai tocar em você hoje, igreja. Se você não tem que estar na graça, como é que você vai conseguir ver a presença? Verdade, Deus. Irmãos, aquela época era uma época muito difícil, não era como os tempos de hoje, que tinha zap, a comunicação era rápida, tudo que acontecia todo mundo sabia. Não, aquele tempo era diferente, irmãos. Aquele tempo era bem diferente. Então aconteceu que Abinadab, ele ficou 20 anos
com a Arca da Aliança, cuidando da Arca da Aliança. Mas a Bíblia nos ensina que não aconteceu nada durante esses 20 anos com Abinadab. Ele não ganhou nada, ele não fez nada. Ele ficou com aquela arca ali com medo que acontecesse alguma coisa com o povo e foi guardado ali durante 20 anos. Ei, mas eu tenho algo novo para dizer para vocês. Irmãos, eu tenho algo para passar uma mensagem para passar para vocês. Depois de 20 anos, irmãos, a Bíblia nos ensina que depois de 20 anos que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab, Saul morreu, que era o rei de Jerusalém. E quem tomou o trono? Quem foi que tomou o trono? O rei Davi. O rei Davi tomou o trono. E qual foi a primeira coisa que o rei Davi fez quando tomou o trono de Jerusalém, irmãos? Traz a arca para nós. Vamos buscar a Arca da Aliança. Vamos buscar a presença do Espírito Santo nessa cidade de Canaã, irmãos. Verdade, Deus. Irmãos, há muitos anos atrás, bem antes daquele tempo, Moisés, eu vou dizer em Deuteronômio 9, 11, 9, 10 a 11, e Moisés estava conduzindo o povo para a terra de Canaã. Meu Deus! Só que naquele tempo, irmão, Moisés estava conduzindo, confiando na presença de Deus. E o povo estava desobediente. A Bíblia nos ensina que o povo já estava adorando outros deuses. Olha aí, ó. E aí Deus ficou triste, Deus ficou, magoado com o povo de Deus. Né? Deus não conseguia mais estar diante da presença daquele povo, irmãos. Eu quero que você entenda, eu quero já largar a mensagem para vocês, irmãos, porque vocês vão entender o que eu estou falando. Moisés, muito sábio, orou a Deus, pedindo a Deus: Deus, eu não quero largar a sua presença, Senhor. Senhor, não larga o nosso povo, Senhor. Mas Deus já tinha um tratado com o povo e disse: eu enviarei um anjo para guiá-los até a terra de Canaã. Meu Deus! Mas Moisés, naquele tempo, muito sábio, sabia sobre a presença de Deus, porque quem escreveu as tábuas foram o dedo de Deus, irmãos. Os 10 mandamentos, quem escreveu foi o dedo de Deus que escreveu as tábuas. Então naquele tempo, irmão, Moisés estava muito agoniado porque não sabia o que fazer. E ali ele conversando com Deus, falando: Deus, não é a mesma coisa, Senhor, a tua presença. O Senhor pode enviar um anjo, o anjo pode ser do Senhor, sim, nós sabemos, mas não é a mesma coisa que a tua presença, Senhor. E pediu misericórdia para que o Deus não abandonasse o povo. E mesmo assim o povo chegou à terra de Canaã. Mas voltando ali para a Arca da Aliança, irmão, a aliança, ele não conseguiu prosperar, não conseguiu nada com a Arca da Aliança. Ele tinha presença, mas não tinha graça. E às vezes eu me pergunto, pastor, porque muitos estão 5, 10, 20 anos na igreja, muitos têm a presença de Deus, mas não conseguem encontrar a graça do Senhor, para sentir a presença, mas não consegue ter a graça do Senhor, irmão. É preciso chamar a atenção do Senhor. O Senhor que tirou seu cativeiro, o Senhor que tirou da onde você estava, do lamaçal do pecado, e hoje se encontra aqui. É preciso sentir a graça, irmão. Aleluia, Deus. E naquele tempo era difícil porque não tinha Jesus. Naquele tempo era muito difícil porque não tinha Jesus. Saul morre. A Bíblia nos conta que Davi tomou conta da cidade como rei e foi buscar a Arca da Aliança. Buscando a Arca da Aliança, Davi foi imprudente. Porque em vez de Davi, naquele tempo, para mexer na arca, irmão, só podia ser só os levitas, que tinham que carregar de bambu em cima dos ombros. Só que Davi, ele parece que ele não entendia muito a importância da presença de Deus. E foi buscar a Arca da Aliança de qualquer maneira. Ele pegou dois bois, né? Colocou de qualquer maneira e foi trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. No caminho o boi se atropeçou, quase caiu. Irmãos, tinha um filho de Abinadab que estava bem do lado ali, que se chama Uzá. Na hora, Uzá viu que a Arca da Aliança caiu, foi segurar a arca. O que aconteceu com Uzá? Morreu fulminantemente. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos querem entrar na presença de Deus, muitos querem viver a presença de Deus, mas não querem sentir a graça, não querem adorar o Senhor,
não querem dizer que Ele é o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida, irmão. É por isso que muitos perecem. É por isso que muitos ficam procurando a presença e não conseguem achar, porque não adoram a Deus, irmãos. Mas calma, irmão, eu não soltei a mensagem, eu vou soltar a mensagem agora. Para os irmãos entenderem, já está acabando o culto, eu não vou. Foi tocar na Arca da Aliança. E aí na hora Davi que viu aquele cenário, aquela cena, falou: meu Deus, como vou pegar a Arca da Aliança e levar para Jerusalém, para a terra prometida, para a terra de Canaã, sendo que um irmão, um sacerdote que cuidava da aliança, da arca, morreu fulminantemente. O que ele fez? Ele pensou: não vou levar para Jerusalém. A Bíblia nos conta e nos ensina que ele não levou a arca da aliança para Jerusalém. Ele não fez isso, porque ele ficou com medo de o povo perecer. Então, irmão, a Bíblia nos ensina que Davi pegou a arca da aliança e levou para a casa de Obed-Edom. Eita, glórias, aleluia. Agora vamos entrar no mistério. Obed-Edom, irmão, era um levita, da tribo do Levi. E Obed-Edom morava na cidade de Gat-Rimon. Era uma cidade dos filisteus. E segundo a Bíblia diz que Obed-Edom, ele era filisteu. Mas olha quem Deus escolheu para cuidar da arca da aliança. Será que a palavra do Senhor diz que muitos são chamados e poucos escolhidos? Que Deus escolhe os loucos para confundir os sãos. E ali a arca da aliança foi guardada na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom, temente a Deus, sentindo a graça do Espírito Santo, guardou a arca da aliança por 3 meses, irmãos. 3 meses, irmãos, foi o suficiente para mudar a vida e a história dele. Talvez você não esteja entendendo. Talvez eu não sei o que você esteja passando, mas olha só, olha aqui para mim. Se você sente hoje a presença de Deus, está na hora de você começar a chamar a atenção do Senhor e chamar a graça do Senhor para a sua vida. E vai te dando as bênçãos que você precisa, irmão. Porque muita fome, muita sede, muitos irmãos estão perecendo, irmão. Porque muitas das vezes não basta somente a graça de Deus. Você tem que se entregar ao Senhor. Você tem que clamar ao Senhor, irmão. Você tem que conversar com Deus. Irmão, vocês não estão entendendo, irmão. Vocês não entenderam ainda. A arca da aliança ficou 20 anos. Na casa de Obed-Edom, a arca da aliança ficou 3 meses. Vocês não estão entendendo, irmão. A presença de Deus ficou na casa de um irmão durante 20 anos e não se aconteceu nada. Por quê, irmãos? Porque ele não tinha a graça do Senhor. Ele não vivia a graça de Deus. Ele não clamava para um Deus puro, um Deus vivo. E quando a arca da aliança se mostrou viva e santo, porque multiplicou muito os seus milagres, a sua família foi restaurada, a sua esposa era doente, e ali ele conseguiu ter prosperidade. Não só durante 3 meses, irmãos. Davi, como era muito esperto, falou: olha, se na casa de Obed-Edom está tudo se multiplicando e a família dele foi curada, eu vou trazer a arca para Jerusalém, para a terra prometida. E Jesus cumpriu com a palavra. E Jesus cumpriu com a promessa. O Senhor trouxe a arca da aliança para Jerusalém. Irmãos, vocês não estão entendendo ainda, irmão. Jesus, quando estava na casa de Simão, que foi convidado, chegando lá, o Simão nem estava nem aí para ele, irmão. Simão olhou para Jesus e falou: ó, esse cara aí não sabe de nada, é um falso Messias. Mas chegando na casa de Simão, Jesus estava ali parado, quando entrou uma mulher com vaso de alabastro cheio de perfume. Ali ela se ajoelhou em Jesus, lavou seus pés com os melhores perfumes e um choro de lágrimas. Ali ela se entregou a Cristo. E quando estava se pensando em Simão pensando naquele momento, falou: esse cara aí, meu, ele não sabe de nada, nem sabe o que é essa mulher. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que na mesma hora que Simão pensou isso, Jesus falou: meu filho, eu vim na sua casa, você não me cumprimentou com um beijo. Eu vim na sua casa, você não me derramou óleo.
Eu vim na tua casa, você não me ofereceu água para limpar os pés. Mas essa mulher que não tem nada, pegou tudo que tinha, ali derramou sobre os meus pés o melhor perfume, e com suas lágrimas lavou os meus pés. Vocês não estão entendendo, irmão? Depois dali, irmão, que ele saiu da casa de Simão, para onde que ele foi? Para a casa de Zaqueu. E na casa de Zaqueu, irmão, quando ele chegou lá, Zaqueu falou assim: Jesus, Senhor Jesus, eu vou dar tudo que eu tenho, metade do que eu tenho da minha riqueza eu vou dar aos pobres. Meu Deus. E aquilo que eu saquei do próximo eu vou devolver em dobro, irmão. Vocês não entenderam ainda, irmão? A mesma presença que estava na casa de Simão era a mesma presença que estava na casa de Zaqueu. Só que a diferença de Zaqueu e Simão é que Zaqueu, ele entregou a sua vida a Jesus e conseguiu sentir a graça, chamando a atenção da presença do Espírito Santo do Senhor. E hoje você aqui, você veio buscar a presença. Por acaso, Deus tem um compromisso contigo, Ele veio tocar o seu coração, mas para você sentir a presença, você tem que sentir a graça. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Ele merece. O Senhor é digno, santo, irmão. Ele merece toda a honra, toda a glória. O Senhor está na casa. A presença de Deus está na casa. Muitas das vezes estamos com a presença, mas não chamamos a atenção da presença. É preciso chamar a atenção da presença de Deus, irmãos. Irmãos, por muito tempo eu fiquei perdido nas ruas e não conhecia a presença de Deus. Mas uma vez Deus me deu a grande oportunidade e olhou para mim e falou assim: meu filho, vamos se tratar, vamos se cuidar. Foi ali que eu fui para uma casa de recuperação. Fiz um tratamento durante 3 anos e dali eu nunca mais parei. E Deus hoje, Ele vem me contemplando, vem abençoando a minha vida, não a minha vida, mas a vida também da minha família, a família espiritual, principalmente da casa do Pai. Deus colocou no meu coração que eu deveria abrir um ministério lá onde eu pudesse realmente fazer algo por aqueles que não têm condição, por irmãos muitas das vezes que estão no estado de vulnerabilidade, irmãos esses que muitas das vezes não têm instrução, irmãos que estão perdidos. É o nosso dever, irmãos, porque quando sentimos a presença e chamamos a atenção de Jesus, Ele vem aparecendo para você, e a oportunidade de Deus aparecer para você é de você ajudar o seu pequenino, irmão. Você não está entendendo, irmão. Quando você ajuda o seu pequenino, quando você abre as suas mãos para poder ajudar o seu pequenino, irmão, Deus fala assim para você: vem, meu filho amado, aqui me comprado, vem entrar no céu. Deus tem amados, mas muitas das vezes você está pensando que está vivendo um processo. Irmão, esquece o processo, você já está vivendo um propósito. Sabe por quê? Porque você já está diante da presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Irmão, está na hora de nós se entregarmos ao Senhor. Para o irmão ainda que não aceitou Jesus, para o irmão ainda que não conhece o Senhor, para o irmão ainda, irmã ainda que não aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida, está na hora de você entregar, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque a presença se permanece nessa casa, e ela vai sair contigo daqui, e para onde você estiver, no quarto canto desse mundo, a graça de Deus vai estar no seu lugar, vai estar dentro de ti, vai estar na tua frente te guiando, irmãos. Irmãos, não se perca, não perca seu tempo. Jesus está voltando. Se há algo que a gente tem que fazer hoje, é chamar a presença de Deus, é chamar a atenção do nosso Senhor, porque Ele nos abençoa. Assim como a arca abençoou Obed-Edom, o nosso Senhor Jesus quer abençoar cada um que se encontra aqui hoje. Irmão, deixe o Espírito Santo tocar em você agora, irmão. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé, para que nós possamos fazer uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração ao Senhor, entregando aqui as nossas vidas para que nós possamos sentir a presença do Espírito Santo. Irmãos, vejam bem, irmãos, Jesus passou por vários lugares, mas muitos não sentiram a presença de Deus. Assim foi com Simão, mas muitos irmãos sentiram a presença do Senhor. Teve irmãos que entregaram a sua vida a Ele, e hoje tem irmãos que se entregam a vida a Ele. Não é fácil abrir uma igreja dessa, amados,
Você tem que ajudar o seu pastor, amados. Tudo que a gente faz, irmãos, é para salvação de vidas. Cada centavo que você entrega na casa de Deus é para salvar uma vida.